Olá, eu sou a Milena, sou estudante de Letras, Português e Alemão e hoje eu falarei um pouco sobre as declinações da língua alemã. Primeiro, nós relembraremos qual é a formação de uma oração na língua portuguesa mesmo. Então, nós normalmente temos um sujeito, um verbo e um complemento. Por exemplo, eu como a maçã. Eu é o sujeito, como é o verbo, a maçã é o complemento direto, porque não tem preposição aqui nesse caso. Na língua alemã, o nominativo é sempre o sujeito da frase ou pode ser o complemento quando o verbo utilizado na oração é o verbo sein, que é o verbo ser, estar. Mesmo que ele esteja conjugado nas outras pessoas, então o sujeito e o complemento quando o verbo é sein. O sujeito é sempre nominativo e o complemento é nominativo quando o verbo for o verbo sein. O acusativo. O acusativo é um caso que é um complemento de um verbo, é um possível complemento do verbo. Esses complementos nós precisamos decorar. Cada verbo exige um complemento, ou o acusativo ou o dativo. Por exemplo, na língua alemã, se eu digo eu como a maçã em alemão é der Apfel. Agora, se a maçã está como complemento do verbo comer, que é em alemão essen, esse complemento ele será declinado no acusativo. E der Apfel vira den Apfel. O que muda aqui é o artigo, ele é declinado, né? Der Apfel vira den Apfel. Então, se der Apfel fosse o sujeito da frase, seria der Apfel. Ou se nós estivéssemos falando algo com o verbo sein. Agora, como ele é um complemento de um verbo que exige acusativo, nós mudaremos o artigo para den. Então, fica assim. Ich, que é o sujeito, eu, esse den Apfel. Ich esse den Apfel. Um exemplo de verbo no dativo é o verbo helfen, ajudar. Se em português eu digo eu ajudo a mulher continua com o mesmo artigo, continua na sua mesma forma. É um complemento direto. No alemão, o verbo helfen exige um complemento declinado no dativo. E die Frau, que é a sua forma no nominativo, vira der Frau. Então, o artigo die, quando ele é declinado no dativo, ele fica der. Então, fica assim. Ich helfe der Frau. Eu ajudo a mulher. O genitivo é bastante simples, ele indica posse. Por exemplo, se eu digo a maçã da mulher, a maçã aqui é o sujeito, né? Nós não temos verbo nessa frase. Nós simplesmente dizemos que a maçã é da mulher. Então, a maçã da mulher. Der Apfel, que é a forma no nominativo, der Frau, porque no genitivo, o die de Frau também vira um der, assim como no dativo. Mas isso não acontece sempre, tá? Tem uma tabelinha com todos os artigos declinados e essa precisa ser decorada por aqueles que desejam aprender a língua alemã, mas não é tão difícil. Com a prática, com o uso desses verbos e desses complementos, a gente aprende com o tempo. Então, relembrando, nominativo é o sujeito ou o complemento quando o verbo é sein. Acusativo e dativo são possíveis complementos de verbos, então cada verbo exige o seu complemento. Claro que também existem preposições na língua alemã que exigem um complemento ou outro, que é então um desses 4 complementos. Normalmente, acusativo, dativo ou genitivo. Mais usados são acusativo e dativo. E o genitivo, então, é o caso da posse, né? Quando algo é de alguém. Eu espero ter ajudado
Eu sei que não é uma coisa fácil, mas a minha intenção com esse vídeo foi explicar rapidamente a função de cada um desses casos. E nos próximos dias eu farei também vídeos sobre cada um dos casos para que vocês entendam melhor como que funciona e como a gente usa, quais são as declinações, como fica cada um dos artigos, feminino, masculino, neutro e o plural em cada um dos casos, tá? Então, para hoje era isso, um beijão!